Olá, boa tarde, boa noite, quem nos acompanha nessa transmissão aqui, mais um Diálogos Capitais, desta vez direto do Salão do Livro Político. Essa é a quarta edição, que acontece até a próxima quinta-feira, 21, aqui no Tucarena, na Rua Bartira. Quem quiser acompanhar aqui, os livros aqui estão com desconto de até 50%, tem várias palestras, né, ao longo dos dias. Então está muito bacana aqui o ambiente. Eu recebo aqui hoje o professor Ladislau Dolbo, economista, professor de pós-graduação da PUC de São Paulo, que lançou recentemente o livro A Era do Capital Improdutivo. O professor Ladislau está aqui hoje para debater os impactos da crise, da austeridade, numa mesa que vai acontecer daqui a pouco, a partir das 5 horas da tarde. Vai debater aí com outros economistas, entre eles a Laura Carvalho. E, professor Dalbo, obrigado por aceitar esse convite. Bem-vindo aqui a esse debate. E a primeira pergunta que eu faço é a pergunta que dá título a essa palestra que o senhor vai participar, esse debate. Quem paga o pato ou o pacto da austeridade? Olha, nós vivemos uma farsa, né? E essa farsa é simples de entender. A economia que funciona, a economia onde recursos são direcionados para a base da sociedade. Isso não é comunismo, não é qualquer ismo do gênero, é o que funciona. Como é que a Europa saiu do pós-guerra na reconstrução, repassando recursos através dos salários? Todo aumento de produtividade era aumento de salário, então você aumentava a produção, gerava demanda. Agora, essa demanda estimulava as empresas, porque tem para quem vender, né? Tanto o consumo maior das famílias gerava receita para o Estado, imposto sobre o consumo, como a atividade empresarial em desenvolvimento gerava imposto sobre a produção, ambos geravam recursos para o Estado, que usava isso para manter essa dinâmica, essencialmente através de investimento nas infraestruturas, em particular em reconstrução, coisa do gênero, e políticas sociais, acesso público universal à saúde, educação, segurança, enfim, o conjunto que a gente chama de investimento nas pessoas, no homem. Esse sistema funciona porque você gera, através da dinamização do consumo das famílias e da produção, você gera os recursos públicos necessários, né? Isso funcionou no sair da crise nos Estados Unidos, lá chamava, enfim, como pacto, um novo pacto, né? No New Deal. Na Europa chamava Estado de Bem-Estar, né? Welfare State. Na China funciona assim, através da expansão do consumo da população, eles são muitos. Funcionou na Coreia, e funcionou aqui entre 2003 e 2013. Então não há muito mistério, há interesses diferentes na economia, mas o que funciona é isso. Então, esse processo gerou uma dinâmica extremamente positiva e sai de baixo. Esses 10 anos, né, de 2013 a 2013, o Banco Mundial chamou os anos de ouro, do Golden Decade, a década de ouro do Brasil, né? Isso funciona. Só que o sistema funcionou nessa dinâmica, só que à medida que o governo organizou, na fase Lula, em primeira gestão da Dilma, organizar os sistemas redistributivos, hoje, como a moeda é virtual, no cartãozinho de crédito que você tem no bolso, ele chupa o dinheiro, coloca taxas, tarifas, o diabo. O sistema de intermediação financeira aprendeu muito rápido a retirar esse recurso das pessoas. Então você tem um estoque de dívida das famílias e das empresas da ordem de 3,1 trilhão. Dá mais ou menos metade do PIB. Não é trágico, mas pagando taxas de juros que são de longe as mais elevadas do mundo, são surrealistas. A gente paga ao mês o que no resto do mundo se paga ao ano. Isso significa que das famílias e das empresas, só sob forma de juros, se chupa anualmente cerca de equivalente a 16% do PIB, R$1 trilhão. Agora,
Professor, o senhor citou vários exemplos aí de políticas bem-sucedidas de incentivo, né, de tentativa de distribuição de renda, dinamização da economia. Por que essa ideia da austeridade, logo depois da crise mundial provocada pelo sistema financeiro, ganhou tanta força na Europa especificamente e agora também no Brasil? Olha, isso é narrativa, né? Eu chamo conto de fadas, né? Porque quando você diz que é preciso austeridade, que o país quebrou, que a economia quebrou, em qualquer país que seja, porque as pessoas gastaram demais, ou que o governo gastou demais, te dá a possibilidade de você gerar medidas de austeridade, não para os banqueiros, não para os ricos, mas para a população, e dizer que estamos fazendo isso em nome da saúde da economia, dos equilíbrios financeiros, dos equilíbrios orçamentários, né? Durante a fase Lula e a fase Dilma, primeira gestão, não houve nenhum déficit. A política, ou seja, catar os impostos e transformar isso no que deve fazer o Estado, financiar infraestruturas e financiar políticas sociais, funcionou perfeitamente. O que não funcionou, e o que não funcionou nos Estados Unidos, o que não funcionou na Grécia, o que não funcionou aqui, é que o sistema financeiro começou a chupar recursos num volume absolutamente insustentável. Nós temos hoje 63 milhões de adultos que estão negativados. São gente que não pode pegar mais crédito, não pode comprar a prazo, estão com o que popularmente se chama com nome sujo. Quando você pega 63 milhões, em termos, são adultos, junto às famílias, você tem com metade da população. Quando a metade da população não só não pode comprar mais, não está conseguindo pagar o que já comprou, você esfria a demanda. Quando esfria a demanda, as empresas não têm para quem vender. A inflação cai, não porque você fez uma política boa, mas porque você quebrou a economia, certo? Então você tem o arrefecimento do processo. E se deu também nos Estados Unidos, em todo o sistema que gerou da crise 2008, em que se emprestou dinheiro a famílias em condições e em volumes que elas não podiam pagar. Você quebrou elas, permitiu a esses bancos se apropriarem dessas casas e coisas do gênero, mas você quebrou a dinâmica econômica. Agora, professor, é possível retroceder nesse processo de financiarização do mundo, desse predomínio do sistema financeiro tão maior do que outros segmentos? Quer dizer, esse é um processo reversível? Olha, é difícil pelo seguinte: os governos são nacionais. O sistema dinheiro, eu na minha idade ainda uso essas coisas antigas que você deve conhecer, né? Essas coisas de papel assim, né? Isso aqui são R$20, certo? Ninguém mais usa isso em volumes significativos, né? O dinheiro se tornou uma coisa virtual que circula nas ondas eletromagnéticas no planeta. A financiarização é global, certo? Se um país decide fazer uma política adequada, obrigar que os recursos sejam investidos de forma produtiva, né? Os grandes bancos dizem: meu amigo, eu vou para outro país porque ali eu ganho melhor na especulação e coisa do gênero, certo? Então, há essa dificuldade, mas há também a possibilidade. É perfeitamente viável o Banco Central, em vez de ser essa coisa surrealista, né, que temos hoje, ele passar a regular o sistema financeiro, certo? Você, por exemplo, taxar o capital improdutivo e favorecer o capital que investe na produção. Veja que interessante que no Brasil as pessoas confundem aplicação financeira e investimento, né? Eu vou na Caixa Econômica Federal, onde eu tenho minha poupança, a moça me pergunta: professor, em que o senhor quer investir? Eu digo: minha amiga, isso aqui é aplicação financeira. Eu posso até ganhar dinheiro fazendo boas aplicações financeiras, mas no país não vai ter um par de sapato a mais, nem uma casa construída a mais, certo? Ou seja, são apenas movimentos de papéis. Então, o que interessa é que o dinheiro que não é dos bancos, que é nosso, seja utilizado de maneira produtiva. Esse que é essencial. O aporte do Piketty, por que ele teve esse impacto mundial, é que ele mostrou que hoje o PIB no mundo, produção de bens e serviços, avança lentamente, 2,5% ao ano,
enquanto que as aplicações financeiras estão rendendo entre 7% e 9% ao ano. Onde é que vai o dinheiro? Onde rende mais. Resultado, você está tirando do sistema produtivo, transferindo para o sistema improdutivo, né? Daí o título desse livro, né, que é a Era do Capital Improdutivo. Isso não é só Brasil. Agora, é perfeitamente viável você reorientar esses recursos. Para já, é possível efetivamente buscar os 520 bilhões de dólares, isso é 26% do PIB, que estão lá fora, em paraísos fiscais. Não só não investem, como sequer pagam imposto. Né? Agora, professor, por que esse processo de desindustrialização foi tão profundo no Brasil? Hoje a gente tem índices comparáveis aos Estados Unidos, que também está numa outra fase do capitalismo. Nós estamos aqui beirando, abaixo já de 10%, sendo que o Brasil foi um país entre os mais industrializados do mundo durante boa parte do século XX. O que se deu no Brasil? Olha, não é só no Brasil, tá? Se dá nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, apenas 5% da mão de obra é mão de obra industrial. Ou seja, operário que trabalha com máquina, coisa assim. Apenas 5%. Certo? E são uma potência industrial. Na realidade, há um deslocamento intersetorial da economia. Onde é que está o emprego? Onde é que está a atividade econômica hoje? Numa coisa que curiosamente se chama de gasto no Brasil, que no resto do mundo se chama de investimento. Políticas sociais. De longe, o espaço em crescimento, porque a indústria, a agricultura, tudo enfim, entra a agricultura de precisão, o maquinário, a robótica nas empresas, a evolução para alta tecnologia, não é mais aí que é o central. O central, em termos econômicos, pega aqui nos Estados Unidos, só a saúde é 20% do PIB, tá? Um emprego em cada 5 está nisso. Por que nas últimas eleições americanas o grande debate é como se controla a saúde? Porque é um negócio, né? Então, se você junta saúde, educação, cultura, né, que lá chama entertainment industry, acrescenta a segurança, não o exército, mas enfim a segurança local, você está beirando a metade do PIB. Esses são os novos setores em expansão. E nós estamos entrando na economia do conhecimento. Né? A indústria, eu escrevi isso há mais de 30 anos atrás, né? Quer dizer, a indústria deixa de ser o eixo central de promoção do desenvolvimento. São as políticas sociais e tudo que é a economia do conhecimento, né? Desenvolvimento tecnológico. Agora, professor, dessas medidas que foram tomadas aqui desde o impeachment de Dilma Rousseff, quais o senhor acha que amarram mais a economia brasileira, ou qual amarra mais a economia brasileira e qual é a mais difícil de ser revertida no caso de uma eleição ganha por um eu acho o seguinte, esse pessoal que está tomando essas medidas são da minha idade ou mais. Para dizer claramente, são velhos. Essa gente lembra com saudade do que eles chamaram de milagre econômico, quando se fez uma concentração de renda e uma redução de direitos na fase da ditadura. É a fase de 1970. Se gerou uma bolha de classe média com bastante recurso e de média alta, que comprou apartamentos, houve uma explosão, comprou de carros e carros importados, enfim, gerou-se uma bolha de luxo que foi um voo de galinha realmente que levou esse processo. Agora, nós não podemos mais trabalhar com a bolha, né? Nós estamos agora num processo em que tentaram reproduzir isso, reduzir direitos, reduzir dinheiro na base da sociedade, esperando que esse dinheiro na parte de cima, aí as modalidades a gente sabe, teto de gasto, ou seja, menos dinheiro para políticas sociais e mais dinheiro para os bancos, né? Porque teto de gasto não é sobre os juros, né? A perda de direito, a redução do Bolsa Família, enfim, todos esses processos que reduzem a capacidade de compra de quando eles começam. A Dilma entende que a partir de 2012 o sistema está parando pelo volume de recursos que os bancos estão se apropriando. Portanto, as famílias chegam ao grau de endividamento que elas não estão podendo mais comprar. E o Estado não está conseguindo fazer mais investimentos nas infraestruturas, nas políticas sociais, que é seu papel, porque a capacidade de financiamento do Estado está sendo drenada pela dívida que pagava
astronômica taxa Selic, na época 14%, certo? Quando nos Estados Unidos era 0,5% ao ano, certo? Cerca de 400 bilhões de dinheiro público era desviado de infraestruturas e de políticas sociais, saúde, etc., para os bancos, né? Isso esgotou a capacidade da economia. O que é que faz a Dilma? Reduz a taxa de juros na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, que é onde ela tem interferência, porque não há lei que proíba, que limite juros dos grupos privados no Brasil. Essa lei, que era o artigo 192 da Constituição, foi liquidada por esse Congresso, né? E o resultado prático é que você tem essa perda de capacidade de compra das famílias. Quando você reduz os juros, ela se recupera em parte. E muita gente começou a passar do Itaú, do Bradesco, para bancos oficiais que tinham taxas de juros menores. E ela reduziu a taxa Selic de 14%, baixou até 7,25%. Liberava muito dinheiro do Estado para voltar a fazer políticas sociais e investimentos em infraestruturas. Quando ela faz isso, de 2012 para 2013, os banqueiros consideram que se rompeu o pacto, a carta aos brasileiros, que era manter o sistema dos bancos. A política Lula, em particular, era dentro dessa carcaça muito estreita, né? Ele conseguia fazer imensas coisas, porque dinheiro na base da sociedade se multiplica, né? O pobre não faz aplicação, o pobre gasta, dinamiza a atividade, né? De que cada real do Bolsa Família virava 1,7 de compra, de investimento, de giro da economia, né? Exatamente. Agora você veja, o Bolsa Família custa 30 bi, né? O Bolsa Banqueiro, que é a transferência dos nossos impostos para os bancos, vai na fase de 400 bi. Esse negócio não funciona. Quando a Dilma baixou essas taxas de juros, a revolta foi dos banqueiros e todo o sistema internacional interessado, né? Todo o sistema de interesse pelo pré-sal e por conter a expansão das construtoras brasileiras na África e outra coisa, quer dizer, todo o interesse internacional veio em cima. E veio em cima uma massa de pequena burguesia ou classe média, média alta, esses que tinham poupanças aplicadas no Tesouro Direto e estavam mamando os seus 14% sem produzir nada, né? Essa gente veio para a rua em massa, né? Então, você tem essa ruptura da base política. Eu não acho que a Dilma tinha cacife político para enfrentar essa coligação que se fez, né? Com um grande segmento do judiciário profundamente interessado nos processos, o Congresso, sobre o qual não tinha controle, o Congresso, até o atual, é eleito de maneira ilegal, né? Veja que em 2015, né, o Supremo constatou que efetivamente autorizar o financiamento público das campanhas é absurdo, porque viola o artigo 1 da Constituição, a base da nossa Constituição. Todo poder emana do povo. Não está escrito todo poder emana das corporações, né? Esse é o Congresso que deu o golpe, esse é o Congresso que temos hoje. Nessa fragilidade, com o Congresso do lado de lá, o Judiciário do lado de lá, a mídia nem se fala, certo? Frente apenas à presidência, a relação de força não permitiu que as medidas que eram necessárias, ou seja, redirecionar, baratear o crédito, para que as famílias possam voltar a consumir, baratear o crédito para a pequena e média empresa, para que eles possam voltar a produzir e investir, e baratear a taxa de juros Selic sobre a dívida pública para reduzir a parte do nosso imposto que vai para os bancos e aumentar a parte que vai para infraestruturas e para políticas sociais, né? Isso foi simplesmente rompido. A partir daí... E aí nós chegamos até aqui, né? Meados de 2013, você não tem mais governo. A partir daí é guerra e temos 4 anos que eles dizem que estão consertando, né? Até agora não consertaram nada. E chegamos até aqui, né, professor? Professor, muito obrigado pela participação. Agradeço quem assistiu esse vídeo. Meu nome é Sérgio Lírio. Eu recebi aqui o professor Ladislau Dombó, da PUC, autor do livro A Era do Capital Improdutivo,
Queria lembrar que o Salão do Livro Político vai até a próxima quinta-feira, 21. Tem 30 editoras aqui, os descontos chegam a 50% na capa do preço de capa dos livros. Nós estamos aqui no Tucarena, na Rua Bartira, Perdizes. Então quem não estiver aí assistindo aos jogos da Copa ou entre os intervalos, quiser dar um pulinho aqui, por exemplo, para assistir essa palestra do professor Dal Moura e de outros, é um ótimo programa, eu recomendo bastante. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a vocês.